E aí, galera, desenrolado, tudo tranquilo? Moçada, esse módulo tem por objetivo quebrar alguns dogmas. Aliás, reafirmar a quebra desses dogmas. Porque existe um mito em torno da formação do povo brasileiro, que o povo brasileiro é pacato, é um povo tranquilo, que acata as decisões do Estado e aceita tudo o que lhes é feito. A gente sabe que não é assim. Só no período que a gente está analisando agora, a República Velha, e esse módulo trata das rebeliões na República Velha, a gente tem as rebeliões de Canudos, Contestado, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina. Você tem um movimento sindical fortíssimo. Você tem as rebeliões tenentistas, a Coluna Prestes, as rebeliões tenentistas em São Paulo, em Porto Alegre. Num período de 40 anos, companheiro, você tem aí pelo menos umas 10 rebeliões de peso ocorrendo no país. Tá bom para você? Uma rebelião a cada 4 anos é Copa do Mundo, é? É para matar, é para se rebelar, é não aceitar a condição de miséria que se vivia. Porque às vezes quando a gente está analisando esses temas, Canudos, cangaço, nem tinha citado. Professor, o que levava uma pessoa a ser cangaceira? O que levou os camponeses, não só da Bahia, mas de todo o Nordeste, a se aliarem a Antônio Conselheiro na sua empreitada, na formação do Arraial do Bom Jesus? A pobreza, galera. Quando a gente fica falando da República do Café com Leite, dos conchavos políticos, coronelismo, voto de cabresto com raio eleitoral, parece que todo mundo aceitava de cabeça baixa. Não é assim. Havia a reação do povo à sua condição de miséria. E o pessoal era muito pobre, era. Vou lhe mostrar aqui uma imagem. Isso aqui é uma fotografia de 1911, no sertão da Bahia. Vixe, professor, dá para ver que eles eram pobres. Uma casa de taipo, telhado de palha, muita gente aqui na foto, morando na mesma residência. Era muita pobreza, né? Era pobreza em todo o país, galera. Mais de 80% da população vivia no campo, vivia na zona rural, e desses 80%, quase a sua totalidade não tinha título da terra, não era dono da terra. Trabalhava para os grandes latifundiários e vivia numa condição de exploração total. E eles vão reagir. Vão reagir porque perceberam que o modelo de trabalho que lhes era imposto era análogo à escravidão. Trabalhava-se absurdamente, não vou nem questionar aqui a carga horária, mas um trabalho pesado com a remuneração zero. Como assim remuneração zero? Não tem salário não. É o sistema de meia, é trabalhar na propriedade, planta, colhe, entrega metade ao fazendeiro, fica com a outra metade. Mas ainda pagava ao coronel algumas taxas. Vixe, professor, o feudalismo voltou. Pois é isso que eu quero mostrar. No campo, no Brasil da Primeira República, nós tínhamos sistemas de trabalho de séculos atrás. E que pouca gente queria mudar dos coronéis, porque isso lhes era de um lucro absurdo. Se não muda por bem, vão ter que mudar por mal. Daí tantas rebeliões, tantos levantes. Canudos é o exemplo típico de quando essa extrema miséria que o povo vivia se encontra com a necessidade de lideranças. Canudos é um movimento marcado pela religiosidade. Antônio Conselheiro, inclusive Conselheiro é um título, certo? Dentro da hierarquia religiosa popular, está acima de beato. É um homem que tem a sabedoria enviado pelos céus para coordenar a vida daqueles que lhe seguem. Faz parte do chamado messianismo, ou movimentos messiânicos. Antônio Conselheiro era visto como uma espécie de salvador da pátria, salvador do povo que lhe seguia. E professor, era todo mundo fanático, seguia o cara sem questionar nada. Galera, religiosidade é isso, é seguir alguém sem questionar. O sincretismo religioso era muito forte. Por isso era considerado fanatismo pelas elites da época e por muitos que interpretam de maneira equivocada a história até hoje. Como assim? Sincretismo é mistura. É quando eu pego práticas religiosas, digamos assim, oficiais, no caso do catolicismo, e misturo
com práticas dos índios, dos negros e práticas religiosas criadas pelo próprio homem brasileiro. Você mistura tudo, você tem o sincretismo. Ou seja, a galera que habitava Canudos não andava na linha reta dos dogmas da Igreja Católica. E não andavam não por culpa deles. Nós até hoje no Brasil temos um número de padres, um número de líderes católicos muito pouco no interior. Nós temos poucos sacerdotes a serviço da igreja. Qual é o resultado? Eu tenho leigos como Antônio Conselheiro assumindo a condição de liderança espiritual da população sem ter a orientação da igreja. Eu não vou dizer nem preparo não, porque ele era um cara que estudava. Mas ele não tem a orientação da igreja para a preservação dos seus dogmas. E aí os caras fazem a interpretação da Bíblia, das regras da igreja, do jeito que eles achavam melhor. Vixe, professor, então só por isso, porque eles eram pobres e vão seguir uma religiosidade diferente daquilo que era determinado pela igreja, eles serão massacrados? Não. De fato, eles incomodavam a igreja. Esse é um dos fatores da destruição de Canudos. Não seguiam a religião dentro das regras dogmáticas estabelecidas pelo Vaticano. Como a igreja não gostava, os considerava fanáticos, vai dar meio ali uma incentivada ao ataque a Canudos. Sabe qual é o segundo motivo que eles incomodam? Lembra do voto de cabresto, controle, pô, vou votar em quem o coronel manda, porque eu moro aqui na terra dele, eu vou votar em quem o coronel manda, que eu estou precisando de um favor. Não rola para os canudenses. As 30 mil pessoas que vão morar lá têm a sua própria terra. Plantam, colhem, sobrevivem do seu trabalho, não devem favor a ninguém. E aí, os latifundiários da Bahia ficaram com medo. Ficaram com medo por quê? Pô, é um exemplo muito ruim. Por que é um exemplo ruim? Olha, é um bando de pobre camponês, analfabeto, que conseguiu arranjar terra, planta, colhe e mora, tinha escola em Canudos e não devem satisfação a ninguém. O problema não era só Canudos. Vai que outros resolvem fazer a mesma coisa. Vai que outros líderes espirituais populares resolvem formar comunidades autônomas daquilo que os coronéis queriam mandar. É ruim, não é não? Então as elites decidem, as elites locais decidem que Canudos tinha que ser abatido. A igreja não gosta por causa do sincretismo religioso, os latifundiários não gostam porque ele tira a comunidade que ele segue da área de controle. Não é um curral eleitoral, não obedecem, não trabalham, não servem a esses proprietários. Então é perigoso, tem que ser exterminado. Terceiro motivo para ser exterminado, a afirmação da República. 1896, pessoal. República tem 7 anos de existência. E aí eu tenho um movimento lá no interior da Bahia. Vixe, professor, eles ameaçavam a República Brasileira de forma alguma. Mas a imprensa do Rio de Janeiro tem as mãos manchadas de sangue, como diriam os apresentadores sensacionalistas, porque ela incentivou o ataque e o massacre dos canudenses. Porque Canudos foi atacado primeiro pela polícia da Bahia. Aí foi derrotado. Aí mandaram a guarnição do exército brasileiro que estava em Salvador. Foi derrotado de novo. Aí mandaram um herói da Guerra do Paraguai, Coronel Moreira César, mais a guarnição do Rio de Janeiro, mais a da Bahia, e os caras são derrotados também. E aí, quando as notícias chegam ao Rio de Janeiro, espaçadas, os caras da imprensa começaram a dizer que o Antônio Conselheiro era uma ameaça à República, porque ele dizia que a República era o sistema político do demônio. Satanás estava governando o Brasil. Por que ele afirmava isso? Por aquelas outras coisas que a gente debateu aqui. Ah, o casamento não é mais na igreja, é no cartório. Ah, o morto não é mais colocado no cemitério da igreja, solo sagrado, para chegar próximo a Deus. Ele é enterrado no cemitério da prefeitura. Pô, ser enterrado no cemitério da prefeitura, eu vou ficar perto do prefeito. Isso não deve ser bom, não. É melhor ficar perto de Deus, é melhor o solo sagrado. E Antônio Conselheiro falava isso mesmo, professor? Falava. Dizia para a galera não pagar imposto. Porque ele pagava os impostos, não tinha retorno algum. A República não fazia nada por eles. Ah, professor, então tinha que prender mesmo, tinha que matar. Meu filho, se fosse prender todo mundo no Brasil
que era contra a intervenção do Estado nas questões religiosas, e todo mundo que reclamava da cobrança de impostos, e porque achava a República estranho, era melhor botar uma cerca cobrindo o país inteiro do que botar esse homem na cadeia. Porque eram críticas comuns, ele não estava criando nada. Você não deve ver Antônio Conselheiro como um grande revolucionário desbravador. É um homem comum, nascido no interior do Ceará, autodidata, que estudou só teologia, direito, não era nenhum grande intelectual, mas que inspirou as pessoas a segui-los. E aí a República decide extinguir Canudos. A quarta coluna militar vem com o ministro da guerra, 2 generais, na realidade 3 colunas militares vão atacar Canudos. É um dos maiores massacres que já se viu. Euclides da Cunha, nas suas colunas jornalísticas, ele colocava que a quantidade de munição que levaram para abater os canudenses, que eram 30 mil, dava para matar a população do Brasil inteiro. Era uma demonstração de força da República, deixando claro que ninguém poderia se levantar contra o novo regime. Antônio Conselheiro morre poucos dias antes do último embate, que eram 4 pessoas defendendo Canudos, nas palavras do Euclides da Cunha, um homem feito, como ele dizia, né, na sua obra Os Sertões, um homem feito, dois homens feitos, um velho e uma criança defenderam Canudos contra um ataque de 500 soldados. O corpo de Antônio Conselheiro foi exumado, cabeça decapitada e levado para a Faculdade de Medicina de Salvador para ver se o homem era louco. E aí os próprios analistas da época disseram, não, era um homem normal. O que tinha de errado em Canudos não se encaixava dentro do padrão de exploração dos latifundiários do Estado brasileiro e não obedeciam às normas estabelecidas pela Igreja Católica, por isso que foi destruído. Beleza? Viu como é simples? Viu como é fácil? Desenrolado.com, com você rumo ao sucesso.